Por essa eu já esperava. Entretanto, o lance não deixa de ser dramático. A história de seus amores com a tal fada misteriosa vai tomando visos de um poema fantástico. Entretanto, é a pura realidade. Como estavam molhados e enxovalhados, convidei-os a entrarem no meu carro. Aceitaram depois de muita relutância e dirigimo-nos para a casa deles. É escusado contar-vos o resto desde então, se bem que, com algum acanhamento, foi-me franqueado o umbral da gruta misteriosa. Pelo que vejo, interrogou o doutor, amas muito essa mulher? Se amo, adoro-a cada vez mais. É o que mais tenho razões para acreditar, que ela, pelo menos, não me olhe com indiferença. Deus queira que não andes embaído por alguma Circe de bordel, por alguma dessas aventureiras, de que há tantas pelo mundo, e que, sabendo que és rico, arma laços ao teu dinheiro. Esse afastamento da sociedade, esse mistério em que procuram tão cuidadosamente envolver a sua vida, não abonam muito em favor deles. Quem sabe se não são criminosos que procuram subtrair-se às pesquisas da polícia? Observou um cavalheiro. Talvez moedeiros falsos, acrescentou outro. Tenho má fé, continuou o doutor. Todas as vezes que vejo uma mulher bonita viajando em países estranhos, em companhia de um homem que de ordinário se diz pai ou irmão dela. O pai de tua fada, Álvaro, se é que é pai, é talvez algum cigano ou cavalheiro de indústria que especula com a formosura de sua filha. Santo Deus, misericórdia, exclamou Álvaro. Se eu adivinhasse que veria a pessoa daquela criatura angélica apreciada com tanta atrocidade, ou antes tão impiamente profanada, quereria antes ser atacado de mudez do que trazê-la à conversação. Creiam que são demasiado injustos para com aquela pobre moça, meus amigos. Eu a julgaria antes uma princesa destronizada, se não soubesse que é um anjo caído do céu. Mas vocês em breve vão vê-la, e eu e ela estaremos vingados, pois estou certo que todos a uma voz a proclamarão uma divindade. Mas o pior é que, desde já posso contar com um rival em cada um de vocês. Por minha parte, disse um dos cavalheiros, pode ficar tranquilo, pois sempre tive horror às moças misteriosas. E eu, que não sou mais do que um simples mortal, tenho muito medo de fadas, acrescentou o outro. E como é, perguntou o doutor Geraldo, que vivendo ela assim arredada da sociedade, pôde resolver-se a deixar a sua misteriosa solidão para vir a este baile tão público e concorrido? E quanto não me custou isso, meu amigo, respondeu Álvaro. Veio quase violentada. Há muito tempo que procuro convencê-la por todos os modos que uma senhora jovem e formosa como ela, escondendo seus encantos na solidão, comete um crime, contrário às vistas do Criador que formou a beleza para ser vista, admirada e adorada. Pois sou o contrário desses amantes ciumentos e atribiliários que desejariam ter suas amadas escondidas no âmago da terra. Argumentos, instâncias, súplicas, tudo foi perdido. Pai e filha recusavam-se constantemente a aparecerem em público, alegando 1000 diversos pretextos. Vali-me por fim de um ardil. Fiz-lhes acreditar que aquele modo de viver retraído e sem contato com a sociedade em um país onde eram desconhecidos já começava a dar que falar em público e ia atrair suspeitas sobre eles, e que até a polícia começava a olhá-los com desconfiança. Mentiras que não deixavam de ter sua plausibilidade. E tanta, interrompeu o doutor, que talvez não andem muito longe da verdade. Fiz-lhes ver, continuou Álvaro, que por infundadas e fúteis que fossem tais suspeitas, era necessário arredá-las de si, e para isso, cumpria-lhes absolutamente frequentar a sociedade. Este embuste produziu o desejado efeito. Tanto pior para eles, retorquiu o doutor. Eis aí o indício bem mau, e que mais me confirma em minhas desconfianças. Fossem eles inocentes, bem pouco se importariam com as suspeitas do público ou da polícia, e continuariam a viver como dantes. Tuas suspeitas não têm o menor fundamento, meu doutor. Eles têm poucos meios e por isso evitam a sociedade, que realmente impõe duros sacrifícios às pessoas desfavorecidas da fortuna. E eles, mas ei-los, que chegam, vejam e convençam-se com seus próprios olhos. Entrava nesse momento na antessala uma jovem e formosa dama pelo braço de um homem de idade madura e de respeitável presença. Boa noite, Sr. Anselmo. Boa noite, Dona Elvira. Felizmente, ei-los aqui. Isto dizia Álvaro aos recém-chegados, separando-se de seus amigos
e apressurando-se para cumprimentar aqueles com toda a amabilidade e cortesia. Depois, oferecendo um braço a Elvira e outro ao Sr. Anselmo, os vai conduzindo para salas interiores, por onde já turbilhona a mais numerosa e brilhante sociedade. Os 3 interlocutores de Álvaro, bem como muitas outras pessoas que por ali se achavam, puseram-se em ala para verem passar Elvira, cuja presença causava sensação e murmurinho, mesmo entre os que não estavam prevenidos. Com efeito, é de uma beleza deslumbrante. Que porte de rainha! Que olhos de andaluza! Que magníficos cabelos! E o colo! Que colo! Não reparaste? E como se traja com tão elegante simplicidade! Assim murmuravam entre si os 3 cavalheiros, como impressionados por uma aparição celeste. E não reparaste, acrescentou o Dr. Geraldo, naquele feiticeiro sinalzinho que tem na face direita? Álvaro tem razão. A sua fada vai eclipsar todas as belezas do salão. E tem demais a mais a vantagem da novidade, e esse prestígio do mistério que a envolve. Estou ardendo de impaciência por lhe ser apresentado. Desejo admirá-la mais de espaço. Neste tom, continuaram a conversar até que, passados alguns minutos, Álvaro, tendo cumprido a grata comissão de apresentador daquela nova pérola dos salões, estava de novo entre eles. Meus amigos, disse-lhes ele com ar triunfante, convido-os para o salão. Quero já apresentar-lhes Dona Elvira para desvanecer de uma vez para sempre as injustas e injuriosas apreensões que ainda há pouco nutriam a respeito do ente o mais belo e mais puro que existe debaixo do sol, se bem que estou certo que só com a simples vista ficaram penetrados de assombro até a medula dos ossos. Os 4 cavalheiros se retiraram e desapareceram no meio do turbilhão das salas interiores. Foram, porém, imediatamente substituídos por um grupo de lindas e elegantes moças que, cintilantes de sedas e pedrarias como um bando de aves do paraíso, passeavam conversando. O assunto da palestra era também Dona Elvira, mas o diapasão era totalmente diverso e em nada se harmonizava com o da conversação dos rapazes. Nenhum mal nos fará escutá-las por alguns instantes. Você não saberá dizer-nos, Dona Adelaide, quem é aquela moça que ainda há pouco entrou na sala pelo braço do Sr. Álvaro? Não, Dona Laura, é a primeira vez que a vejo. Parece-me que não é desta terra. De certo, que ar espantado tem ela. Parece uma matuta que nunca pisou em um salão de baile. Não acha, Dona Rosalina? Sem dúvida. E você não reparou na toilette dela? Meu Deus, que pobreza! A minha mucama tem melhor gosto para se trajar. Aqui, a Dona Emília talvez saiba quem é ela. Eu? Por quê? É a primeira vez que a vejo, mas o Sr. Álvaro já me tinha dado notícias dela, dizendo que era um assombro de beleza. Não vejo nada disso. É bonita, mas não tanto que assombre. Aquele Sr. Álvaro sempre é um excêntrico, um esquisito. Tudo quanto é novidade o seduz. E onde iria ele escavar aquela pérola que tanto o traz embasbacado? Veio de arribação lá dos mares do sul, minha amiga, e a julgar pelas aparências não é de todo má. Se não fosse aquela pinta negra que tem na face, seria mais suportável. Pelo contrário, Dona Laura, aquele sinal é que ainda lhe dá certa graça particular. Ah, perdão, minha amiga, não me lembrava que você também tem na face um sinalzinho semelhante. Esse deveras fica-te muito bem e dá-te muita graça. Mas o dela, se bem reparei, é grande demais, não parece uma mosca, mas sim um besouro que lhe pousou na face. A dizer-te a verdade, não reparei bem. Vamos para o salão. É preciso vê-la mais de perto, estudá-la com mais vagar, para podermos dar com segurança a nossa opinião. E dito isto, lá se foram elas com os braços enlaçados, formando como longa grinalda de variegadas flores, que lá se foi serpeando perder-se entre a multidão.